Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Para começar, precisamos de uma base que nos permita fazer uso dos pensamentos e da linguagem da quarta dimensão em nossa vida diária. Da mesma forma que, para sermos salvos, necessitamos crer e aceitar Jesus como nosso Salvador, é preciso preencher alguns requisitos básicos para pensar e falar na quarta dimensão. Isso é importante, porque forma nossa autoimagem espiritual. Os 3 passos que apresento agora servirão de filtro e desfarão todos os elementos negativos que estão em nosso pensamento e em nossa linguagem. O primeiro passo é o arrependimento. A maioria das pessoas sabe que o pensamento positivo e a linguagem positiva resultam em benefícios. De fato, ouvem-se muitos discursos e pregações em que se enfatiza a necessidade de pensar e falar positivamente. O estranho, entretanto, é que as pessoas não pensam nem falam de forma positiva, mas deixam-se invadir por pensamentos e palavras negativas. Como consequência disso, caem num poço de frustração e ansiedade. A Bíblia explica por que o homem, mesmo sabendo que o pensamento e a linguagem positiva são bons, mas não os põe em prática. Primeiro, o homem tem a tendência de pensar e falar negativamente. Deus não criou o homem dessa maneira. O homem foi criado segundo a imagem de Deus. Por conseguinte, ele deveria pensar e falar positiva, ativa e criativamente. Depois da queda de Adão, porém, a maneira de pensar e a linguagem foram corrompidas, tornando-se negativas. É por isso que as pessoas se acostumam ao pensar e à linguagem negativos e os consideram algo natural. Em segundo lugar, após a queda de Adão, as circunstâncias também foram corrompidas e, consequentemente, meus irmãos, o mundo passou a viver em meio à ansiedade, ao temor, à ânsia e à preocupação. O mundo decaído está cheio de coisas negativas. O que é negativo nos contagia especialmente pelos meios de comunicação em massa, pela TV, pelo cinema e pela publicidade. As notícias são negativas e transmitem uma mensagem que se resume em todos morrerão. Vivemos numa era em que as informações e o conhecimento que o mundo nos oferece nos causam temor. Resumindo, o DNA do pensamento do homem foi corrompido por causa do pecado. Além disso, o homem está exposto a circunstâncias negativas e é por isso que ele vive encerrado numa jaula de pensamentos negativos. As palavras provenientes de uma mentalidade negativa têm um poder destrutivo extraordinário e acabam destruindo relações pessoais e prejudicando as pessoas ao nosso redor. Não devemos dar lugar a pensamentos negativos, muito menos pronunciar palavras negativas. Da mesma forma, as palavras positivas são importantes, já influenciam não apenas a nossa vida, como também nosso futuro. É preciso envidar esforços para pensar e falar positivamente e corrigir o pensamento humano corrompido. Devemos nos esforçar para isso. É preciso tomar posse do direito que temos de pensar positivamente. Como podemos nos apossar desse direito? Por meio do arrependimento, é o primeiro passo. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Assim, por mais que tivessem pensado positivamente, não poderiam mudar a circunstância e o seu destino,
a menos que se arrependessem, recebessem o perdão de seus pecados e fossem aceitos por Deus. Primeiramente, devemos estar em paz com Deus para que o Espírito Santo opere positivamente sobre nossos pensamentos. É por isso que a primeira mensagem de Jesus foi: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Marcos 1,15. Jesus disse que a primeira condição para a entrada no mundo do pensamento positivo é o primeiro passo, é o arrependimento. É preciso que nos aproximemos de Deus, arrependidos de nossos pecados. E o que é arrependimento, meus irmãos? A palavra grega metanoia não somente implica mudança de direção e abandono do pecado, mas também resulta numa mudança total que inclui pensamentos e emoções. Em poucas palavras, arrependimento é mudança de coração. Ou seja, arrepender-se é confessar e pedir perdão pelo egoísmo, pelos maus desejos do corpo, pela cobiça dos olhos e pela arrogância da vida. Arrepender-se é abandonar os pensamentos pecaminosos, renunciar ao pecado e voltar a considerar Deus como o centro da vida. Em outras palavras, arrepender-se é inclinar a balança do egoísmo para o teocentrismo. Rigorosamente falando, por mais que você passe anos congregando numa igreja, se vive uma vida egocêntrica conforme sua mesquenharia e seu pensamento pecaminoso, você não terá experimentado um arrependimento genuíno. O arrependimento implica não somente mudança do pensamento do coração, como também abandono do pecado, renúncia ao egocentrismo e volta para Deus. Um arrependimento sem obras para nada serve. É por meio de um genuíno arrependimento que adquirimos o direito de pensar positivamente. Por mais que alguém pense e fale positivamente, se não se arrepender, encontra-se em inimizade com Deus e, assim, não pode contar com a ajuda divina na operação de milagres positivos. É preciso, meus irmãos, arrepender-se de todo o coração e fazer que Deus ocupe o centro da vida. E o segundo passo é identidade. Uma vez que tenha sido transformado a essência do pensamento corrompido e sua vida tenha se tornado teocêntrica, com o objetivo de pensar e falar positivamente, você deve ter uma clara identidade de que é um santo filho de Deus. Que pai daria uma pedra a um filho que pede pão? Que pai que daria uma serpente a um filho que pede peixe? A Bíblia diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7:11. A identidade afirma sermos filhos de Deus, nos trará a confiança de que Deus Pai nos protegerá para sempre. Há muito tempo vi no jornal uma foto que me chamou a atenção e não pude deixar de rir. Na época, Kennedy era o presidente dos Estados Unidos. A foto mostrava como Kennedy se reunia com os ministros de cada secretaria. Obviamente, a reunião era de caráter sério e confidencial. Além disso, os que ali estavam reunidos discutiam tema de caráter mundial, não de caráter nacional. No entanto, ao observar com mais atenção, notei que a câmera havia captado o momento em que o filho do presidente, John Jr., debaixo da mesa puxava as calças de seu pai. Se aquele menino fosse um estranho, com certeza teria sido demitido pelo pessoal da segurança. Quem se atreveria a puxar as calças do presidente de uma nação no momento em que discutia um assunto histórico de suma importância? Entretanto, meus irmãos, John era o filho do presidente, razão porque ele pensava: haja o que houver, meu pai se agradará de mim. O mesmo acontece conosco. Todo aquele que recebe Jesus Cristo converte-se em um filho de Deus. A partir daí, como filho de Deus,
podemos viver com ousadia e coragem neste mundo. Quando tivermos a certeza de que somos filhos, poderemos viver pensando que tudo nos sairá bem. Quem confessa que Deus, Senhor dos céus e da terra, é seu Pai, pode pensar positivamente, por saber que Ele proporcionará coisas boas para a sua vida. E o terceiro passo, a cruz de Cristo. Para viver positivamente, é preciso ter um fundamento justo. A vida cristã não consiste simplesmente em confessar, eu creio. Mesmo confessando a sua fé, os filhos devem ter alguma razão para recorrer a seus pais. Um pai não entrega $10 pelo fato de o filho pedir: pai, me dê $10. Deve haver uma razão para que o pai satisfaça o pedido do filho. Se, porém, o filho lhe disser: papai, o Senhor disse que me daria $10. Assim, estou esperando que cumpra sua promessa. Com certeza o pai não terá outra saída senão entregar o dinheiro ao filho. Precisamos nos apegar à redenção da cruz de Jesus Cristo, que é o nosso fundamento legal. Pelo fato de termos pecado, todos merecemos ser abandonados. Mesmo assim, podemos nos aproximar de Deus com intrepidez, porque Jesus Cristo pagou o preço do pecado na cruz do Calvário, quando ali seu corpo foi ferido. É por isso que podemos orar e crer de maneira positiva. Se o Senhor não tivesse pregado na cruz, não haveria razão para que Deus nos perdoasse, apesar de nossos pedidos de perdão. No entanto, temos garantido o fundamento por meio do qual podemos pedir o perdão de nossos pecados e, assim, pensar positivamente. Para pensar e falar na quarta dimensão, primeiramente, você deve se arrepender e deixar que Deus ocupe o centro da sua vida. Em segundo lugar, deve se apossar da identidade de filho de Deus. Por último, você deve confessar a Deus, firmando-se no fundamento que se encontra na redenção da cruz de Jesus Cristo. Quando você fizer dessas três condições a base do seu pensamento e da sua linguagem, estará preparado para poder tomar a atitude de viver a experiência da quarta dimensão. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe cada pessoa aqui neste canal. Você que não é inscrito, eu te convido para que você seja inscrito aqui no canal e você ative as notificações para você não perder nenhum vídeo, nenhuma palestra, nenhuma palavra desta série. Não esqueça de deixar aqui o seu like e de compartilhar com as pessoas que você mais ama. Deus abençoe, que você possa viver esses 3 passos de Deus na sua vida. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.